Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez agradecidos a Deus por podermos estar aqui para a nossa reunião de quarta-feira. Hoje, o nosso tema da reunião é o Espírita e a Disciplinação Artificial. E quem vai nos trazer o estudo é o nosso companheiro Valmir Freitas, lá do Centro Espírita Luz da Verdade. Luz e Verdade, lá em Campo Grande. E nós vamos chamar então a Tânia para ler uma página como preparação do nosso ambiente. Boa noite. Vamos ler o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, página 245, capítulo 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental na redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores sem pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não colaboram. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as horas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É incompreensível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam ali, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreza, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprendam o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Obrigada. Então, meus irmãos, nós nesse momento, pedir a Jesus que nos envolva, a equipe do Dr. Bezerra Menezes, que nos envolva a todos, que envolva o nosso irmão da Casa de Estudo, e que possamos, Senhor, aprender bastante com o que nos traz na noite de hoje. E assim, então, eu passo a palavra ao nosso irmão Valmir. Olá, boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Nós fazemos um abraço bem apertado dos companheiros do Centro Espírita da Verdade e rogamos aos amigos espirituais
que socorram a nossa palavra nobre e limitada, a fim de que a mensagem desta noite possa chegar a cada coração com clareza e simplicidade. No texto intitulado Aliança da Ciência e da Religião, Kardec destaca que ambas são necessárias ao ser humano. A ciência desenvolve a razão, o intelecto, para que o homem penetre os segredos da natureza, compreenda-lhe a lógica e extraia o conhecimento. Da mesma forma, a religião, que estimula a fé, que faz lembrar ao ser humano a sua essência espiritual, é muito necessário, porque desenvolve a sensibilidade, porque apura o sentimento, porque aprimora a moralidade. Então, são duas faces da mesma moeda. Hoje nós vamos falar sobre o espírita e a inseminação artificial, que é um assunto sempre interessante, porque a ciência está constantemente fazendo descobertas, aprimorando os métodos, estudando os mecanismos de como se processa a reprodução humana. Então, é um tema que diz respeito ao nosso interesse. Vamos falar então da inseminação artificial, que é um método considerado de baixa complexidade. Não requer internação, não requer procedimentos muito demorados, muito difíceis, mas na verdade é uma maneira de selecionar os espermatozoides mais aptos e também os óvulos de acordo com as questões do casal. A Organização Mundial de Saúde informa que 20% dos casais heterossexuais têm problema de fertilidade. Então, nós já verificamos aí que o interesse é grande em relação a essa forma de facilitar o nascimento do ser humano, né? Através da fecundação. Então, nesse método da inseminação artificial, o médico ele vai estudar qual é o problema daquele casal, se o problema está com a mulher, né, na questão da ovulação, se está com o homem na questão dos espermatozoides, se é um problema de ambos, né, se ambos têm problemas, e vai desenvolver um tratamento com vistas a facilitar a fecundação, né? Mas nem sempre esse tratamento alcança êxito. Ou seja, pode ser que, apesar de todas as tentativas, não seja possível submeter a fecundação. Nesse caso, o médico poderá tentar uma outra alternativa, a fertilização in vitro. O que é isso? É a fertilização fora do corpo da mulher. Em 1978, o mundo tomou conhecimento de que Louise Brown havia sido gerada pela inseminação artificial. Ela era o chamado bebê de profeta. Aqui no Brasil, em 1984, Ana Paula Nogueira, lá no Paraná, foi a primeira criança da América Latina que nasceu segundo esse método da fertilização in vitro, ou seja, a fertilização que é feita fora do corpo da mulher. Alguns companheiros podem
considerar, né, podem argumentar para que essa necessidade de fazer a fertilização, sendo que existem milhares e milhares de crianças órfãs, né, crianças abandonadas, crianças que poderiam ser adotadas por essas pessoas que não conseguem ter um filho. Então, para que apelar para o método relativamente caro, né? E se elas poderiam adotar uma criança? Ocorre que isso não funciona para todo mundo. Existem pessoas que têm uma necessidade maior, uma vontade maior de ter um filho. Além do que, o filho adotado, ele não pode ser adotado com base numa frustração. Eu queria mesmo ser pai biológico, mas porque eu não consegui ser pai biológico, aí eu vou adotar uma criança. É ótimo adotar uma criança. É uma coisa que deve ser incentivada, mas não por esse motivo apenas. Porque adotar uma criança requer amor. Não é? Você vai ter o amor pela criança adotada, que você teria pela criança que nasceria de você mesmo, né? Isso é importante pensar, porque a adoção não pode ser um tapa-buraco, né? Eu vou fazer isso porque eu não consegui aquilo. Realmente há casais que optam pela adoção na impossibilidade da fertilização, mas quando fazem com amor, é isso que importa. Porque a adoção é uma que vai implicar uma convivência até que aquela criança ela se torne um adulto e se torne independente. Então, é difícil conviver com uma criança sem defesa, né? Uma criança que precisa de carinho, de atenção, de dedicação, convivendo com uma pessoa que se sente frustrada porque não teve filho, né? Seria assim difícil para a criança conviver com isso. Então, as coisas pesam diferentes, as dores pesam de forma diferente em cada um. E há pessoas que desejam ardentemente essa fertilização, esse filho biológico, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que existe a família material ou corporal, né? Aquela família em que uns descendem dos outros biologicamente, e existe a família espiritual, aquela família, né, em que os componentes eles se atraem, né, pela similitude, pela semelhança dos pendores, dos gostos, dos pensamentos. E a gente aprende que há um filho biológico, mas o que prevalece mesmo é o amor. O amor é o grande objetivo da vida. Então, que seja por amor é o mais importante. A gente nunca pode perder essa referência. Será que essas crianças nascidas desses métodos inovadores, né, hoje eles tanto a fertilização in vitro, aquela que é feita fora do corpo da mulher, quanto a própria inseminação artificial, elas estão no rol da chamada reprodução assistida, ou seja, é a reprodução que precisa do auxílio da ciência para se desenvolver. Mas será que as crianças nascidas desse tipo de recurso, elas são iguais às outras crianças? Fizeram uma pesquisa na China com aproximadamente 250 crianças. Eles constataram o seguinte: essas crianças, em geral, elas têm maior facilidade de comunicação, são mais sociáveis, se relacionam melhor com as pessoas e são mais independentes. Nós não conhecemos a pesquisa, apenas tivemos acesso à informação. Mas há um fato que não se pode negar. Imagina uma pessoa que deseja tão ardentemente um filho biológico que é capaz de se submeter a um procedimento caro,
um procedimento que cria uma grande expectativa e delicado, né? Não se pode dizer que, embora o avanço da medicina, há um certo risco, né? Então, o que os pesquisadores concluíram é que essas crianças eram assim sociáveis, independentes e de fácil comunicação porque eram muito amadas. Olha que coisa, eram muito amadas e por isso elas se desenvolveram mais. Então nós podemos fazer uma comparação, a grosso modo, né, com a plantinha que você prepara o terreno, você aduba o solo, você aguarda a estação favorável, né? Você conhece aquela plantinha, qual é o tipo de temperatura dela, e você vai lá dando todas as condições para que a planta se desenvolva. É claro que ela vai se desenvolver. Por quê? Porque ela nasceu num ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Então vamos imaginar isso com a criança, né? O Ziraldo, que deixou há alguns dias, ele costumava dizer que toda vez que ele via um homem de mau caráter na sociedade, ele imaginava que aquele homem de mau caráter, ele não recebeu amor na infância. Então, para se vingar da vida, para preencher o vazio, o buraco existencial, afetivo, ele, de certa forma, se vingava sendo mau caráter com as pessoas. Né? Então, ele dizia o seguinte, que todo homem mau caráter que ele conheceu tinha tido uma infância assim, e não recebeu amor. É claro que isso não se aplica a todo mundo, porque tem muita gente que também não recebeu amor e é uma pessoa correta. Mas ele via assim, e isso não deixa de ter uma certa dose de lógica. Né? Não se aplica a todos os casos, talvez seja uma minoria, mas nem por isso deixe de existir. Calcula-se, estima-se, né, que haja no mundo cerca de 5 bilhões de pessoas que nasceram pelo método da reprodução assistida, inseminação artificial ou fertilização in vitro. Estima-se também que por ano nasçam no mundo cerca de 350 mil pessoas através da inseminação artificial ou da fertilização in vitro. É muita gente. E se observa que não houve nenhum prejuízo para a criança. Quando esses recursos surgiram, como toda ideia nova, isso provocou uma reação muito grande das pessoas. Alguns diziam que o homem estava querendo se passar por Deus, né? Porque ele agora estava querendo interferir na natureza. Mas veja, interferir positivamente, porque o esforço é para ajudar os casais, né? Fazendo com que os casais consigam ter um filho biológico. Então isso demandou uma grande celeuma na época, mas com o tempo as coisas vão se organizando, a poeira vai baixando, né? E a gente vai vendo com mais clareza as coisas. Na verdade, o homem não está alterando as leis da natureza. Ele está utilizando os recursos científicos e tecnológicos que são próprios da humanidade nesse estágio de desenvolvimento para promover o bem-estar das pessoas. Não se trata de ter um filho para mostrar como objeto, muito pelo contrário. Se trata de dar a essas pessoas a condição de realizarem o seu desejo. Também essa fertilização in vitro tem servido para que casais homossexuais tenham filhos. Há um doador e esse casal, então, essa gestação se faz, né? Às vezes, se é um casal homossexual masculino, uma pessoa que vai doar a chamada barriga solidária, né? Até existe um caso no Brasil de 2 homens que conviviam há 10 anos
dinheiro com a prima, que a prima doou, né? Ou seja, a prima se ofereceu para gestar a criança, então foi feita a fertilização in vitro e ela gerou a criança. Existe uma lei no Brasil de 2005 que traz alguns regramentos sobre isso. Mas o fato é que existe um projeto de lei que está no Senado há mais de 20 anos para ser resolvido, acho que foi do Senado para a Câmara, e até hoje ninguém tocou nesse assunto. Então, dentro da ideia da hierarquia das leis, né, o órgão que é responsável, não havendo uma lei superior, é o Conselho Federal de Medicina. E agora, em 21 de julho de 2021, o Conselho refez uma portaria em que ele reforçou já algumas informações antigas e introduziu novas mudanças. Então, existem alguns critérios. Por exemplo, no Brasil é proibida a chamada barriga de aluguel. O que é a barriga de aluguel? O termo aluguel é em função do dinheiro, né? Pagar-se-ia alguém a uma mulher para gestar o filho. Isso é proibido. Não apenas isso, por exemplo, é proibido escolher o sexo, é proibido, por exemplo, você dizer, porque eu quero um filho de louro, de olhos verdes, que seja alto, que seja isso, não existe. Então, há limitações, né, nesse processo da reprodução assistida. Há coisas que não se faz, a idade, né? No homem aos 45 e a mulher aos 37 para fazer, para doar. E para receber inseminação, a mulher até os 50. Então, há determinados parâmetros. A doadora tem que ser alguém que tem uma relação familiar, tem que ser parente daqueles que querem, que pretendem fazer a fertilização de filhos. Então, o que acontece é o seguinte: no caso da inseminação artificial, há estímulos, né, substâncias que são inoculadas na mulher e no homem, principalmente na mulher, para facilitar a gestação. Se não funciona, aí tem que tentar a fertilização in vitro. É um recurso, né? Mas o fato é que o espírito reencarna da mesma forma, ou seja, mesmo no bebê, no chamado bebê dos profetas, né, o embrião, ele é inoculado da mulher e a gestação se dá normalmente. Mas ocorrem alguns problemas. Aí é desses problemas que a gente vai ter que falar, né? O que acontece é que a fertilização in vitro, ela serve tanto para a reprodução humana, como ela serve para a pesquisa dos seres vivos. As chamadas células-tronco, né, que trazem muita esperança para pessoas que têm problemas genéticos, problemas variados e graves de saúde. Tudo isso está sendo estudado, né, estão sendo feitas pesquisas para que, no futuro, algumas doenças sejam evitadas. Agora, existe até um mapa genético. Eu estava conversando com a minha outro dia. Você pode fazer esse mapa genético, ou seja, você vai tirar o sangue e aquilo vai para o laboratório e vem um relatório. Aquele relatório, se tiver alguém que fez o exame, todas as pessoas que fizeram o exame naquele laboratório, ele vai te dizer se você tem alguma relação de parentesco com a pessoa. Por exemplo, essa amiga, ela descobriu que ela tem uma prima, né, num outro estado, porque quando o computador analisou as semelhanças genéticas
E ela nem sabia que tinha essa coisa. Imagina, no dia que, quando a criança nascer, já vem um relatório genético, dizendo assim, quais são as doenças que a pessoa com aquele código genético pode adquirir. Quais são as doenças em que ela é mais resistente, né? Ou seja, ela tem uma propensão natural a pegar aquela doença, né? Isso vai facilitar muito o tratamento da pessoa, porque ela recebe aquele mapa, né? aquele código, aquele formulário, e ela sabe ali qual é a propensão dela ter determinada doença, qual é, por exemplo, a genética dela, veio tantos por cento da Europa, tantos por cento do Oriente Médio, né? Ela tem ali toda a vida genética dela, né? Esclarecida. E isso pode trazer realmente para o futuro grandes progressos, né? Imagina um mundo em que não haja doença, onde existe o conceito da amortalidade. O que significa amortalidade? Bom, mortais nós somos, ou seja, uma hora o corpo morre, né? Porque o corpo é matéria. E mortais são aqueles que não morreriam. Por exemplo, o espírito é imortal, né? O espírito não morre. Mas amortal seriam aqueles que não morreriam de doenças. Já imaginaram isso? Você pode desencarnar num acidente, né? Numa situação, mas você não morreria de doenças. Então é provável que um dia a medicina do nosso planeta, nessa investigação do código genético, no aprimoramento dos recursos que estudam a constituição molecular do ser humano encarnado, do corpo físico, ela chega a esse ponto. A gente sabe mesmo que nos mundos superiores, onde o espírito já está mais liberto da influência da matéria, não existe doença. Olha, já imaginou? Você viver num plano em que você não tenha isso? A Terra não está para se tornar num processo acelerado de transição para o mundo de regeneração? Quem sabe a gente não chegue lá antes de imagina, não é? Mas, então, o que ocorre? Essa questão da fertilização in vitro traz duas questões subliminares. A primeira é a seguinte: a taxa de insucesso na tentativa da fertilização in vitro, ou seja, naquela fertilização que é feita fora do corpo da mulher, e depois é injetada nela para gerar o ser, a taxa de sucesso é de 45% a 60%. O que significa isso? Que é mais fácil não nascer criança do que nascer. Por isso, quando a mulher se submete à fertilização in vitro, em geral ela faz isso quando o primeiro método da inseminação artificial não deu certo. Né? Então, ela já está numa segunda alternativa. Ora, os médicos acabam injetando nela mais embriões do que um grande número de embriões, digamos assim, do que seria considerado assim, normal. Por quê? Primeiro, porque eles não sabem dali quantos realmente vão se tornar uma criança. Ninguém sabe, podem todos falhar. E aí é um processo de frustração muito grande. E podem até todos darem certo. Por isso a gente tem mulheres com 5 quíntuplos. A mulher teve quíntuplos. Eu estou com um caso aqui na internet de uma mulher que teve 7 quíntuplos. Sabe o que é isso? 7 crianças que nasceram ali só. E agora elas completaram 26 anos na Inglaterra. Eu estou aqui com a publicação. Né? Olha que coisa interessante. Então, qual é o problema? Eles injetaram 7 embriões porque eles não sabiam quantos iriam vingar. Poderiam os 7 não nascer, poderiam nascer 1, 2, 3, no caso dela nasceu 7.
Mas a questão é que quando a fertilização é feita, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí surge um problema. E os embriões que estão congelados? O que fazer com eles? Descartá-los? Vendê-los para alguém interessado? Será que existe espírito ali? Se existe espírito, quando você descarta, será que você está praticando? Qual será a repercussão para o espírito no processo da reencarnação que está ligado ao embrião? Em primeiro lugar, o espírito está ligado ao embrião? Essa é uma questão para a qual não existe consenso entre os estudiosos espíritas. Por que não existe consenso? Primeiro, porque na época de Kardec não existia esse problema de reprodução assistida. Então, naturalmente, como não existia, ele não perguntou, os espíritos responderam. Não é? Então não existe consenso. Pelo que eu li, a maioria, né, concorda que há espíritos. Há espíritos ligados ao embrião. E agora vem o problema. Os que nasceram, tudo certo, nasceram. Mas por que eles estão congelados? Então o médico, na hora de fazer a fertilização, ele, digamos assim, ele congelou 10 embriões, porque se os primeiros nascessem, ele teria mais embriões. Mas aí nasceram. E o que fazer com os embriões que estão sobrando? Então nós já vimos que a legislação brasileira, a brasileira, tá? Impede a barriga de aluguel, impede qualquer tipo de transação, né, comercial, qualquer tipo de finalidade lucrativa com a reprodução assistida, com os embriões. Não pode fazer isso. Impede até de saber o sexo. Né? Por que isso? Porque é preciso ter cuidado. Olha só, o homem está manipulando geneticamente a natureza. É preciso ter cuidado. Vou dar um exemplo rápido, que não tem a ver com o ser humano. Essa manipulação genética é feita em animais e em plantas. Tá? Qual é o objetivo? É fazer com que o animal fique maior, ser um animal de abate, é fazer com que a planta produza mais. Né? Por exemplo, há algum tempo a Embrapa estava pesquisando geneticamente uma cana-de-açúcar que produziria 10 vezes mais do que a cana-de-açúcar que nós temos. Isso faria o quê? Vai produzir mais açúcar, vai produzir mais um monte de coisas. Essa é a ideia. Os cientistas juntaram o gene do peixe do Ártico, sabe? O oceano, o Ártico é um lugar muito frio, né? Então, o peixe que vive lá, ele tem uma resistência ao frio. Juntaram uma espécie de maçã, colocaram o gene animal numa fruta. E aí o que acontece? A ideia é fazer com que a maçã crie resistência às geadas. Então, quando houver geada, a maçã não teria problema nenhum de perder a plantação nem nada. Né? São os chamados transgênicos. Isso é bom? E não é, depende do que vai acontecer. O problema é que ninguém sabe o que pode acontecer. Né? Então a gente vai ter que preciso cuidar. Agora imagina essa situação com o ser humano, é preciso mais cuidado ainda. Né? É preciso mais cuidado. Mas para nós, basta entender que o processo da reencarnação do espírito, ele acontece, né? Ou seja, o espírito vem para o mundo físico, né? Seja na fecundação normal que a gente faz, seja através da reprodução assistida,
vida, ele vem para realizar a sua tarefa. A gente já sabe que é um grande número de espíritos envolvidos nessa tarefa do retorno do espírito ao mundo físico. Mas como é que fica a questão do embrião? Há ou não há espírito? Né? Então eu já falei que não há consenso, mas a gente vai ao livro dos Espíritos, lá na questão 344, vou até pedir licença a vocês para ler aqui, ele é rápido. Porque, embora Kardec não tenha dito, nós podemos raciocinar com as informações do próprio livro dos Espíritos. Só um minutinho, por favor. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, na concepção, na hora da fecundação, a união se dá. Mas ele é um laço que vai apertando. Essa ligação inicial não é forte, é uma ligação que vai se tornando forte. É a questão 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Aí os espíritos respondem: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, no momento que é feita essa ligação, o corpo pertence àquele espírito que está ligado a ele. Aí continua o espírito. Mas como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. E pode romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, ou seja, a criança não vem ao nascimento. Então, os espíritos respondem que existe a ligação, que uma vez realizada a ligação, aquele espírito pode ser substituído por outro espírito em relação àquele corpo, mas que o espírito, inclusive, pode recuar, porque é muito difícil renascer. A pessoa tem medo da morte, a morte é mais fácil, você está concluindo a missão. Mas renascer é um processo muito difícil. O espírito, ele se sente inseguro, ele não sabe se terá forças para superar os arrastamentos. Imagina que você vai atravessar o rio, você tem que atravessar o rio, mas você olha aquele rio, aquela corrente, aquela correnteza muito forte, e você diz assim: meu Deus, será que eu vou conseguir chegar do outro lado? A correnteza está tão forte, são tantos perigos. Esse é o pensamento do espírito. Então, há espíritos que se acovardam na hora de reencarnar. Não é? Nesse caso, a criança não vinga, ou seja, não tem vida. Há corpos que são gerados sem espírito, pelo magnetismo da mãe. E a prova é para os pais, que tem que passar por aquele dissabor. Mais um pouquinho. Questão 353. Não estando completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele, ou seja, o espírito já existia antes do corpo. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Então, por que a gente deu essas questões? Para ficar claro o seguinte: no momento da fecundação, o espírito se liga, né, ao corpo. Mas essa ligação ainda é fraca. Por isso
Dr. Américo Nunes, ele tem um texto que ele diz assim, que em determinados lugares, acho que foi na Europa, um embrião, ele se tornou uma criança, né? Ele foi inoculado na mulher, e a gestação foi feita após 27 anos de congelamento. Um outro levou 24 anos de congelamento. Como é que a gente explica isso? Né? Como é que eu vou dizer? É relativamente simples. A ligação está feita do espírito com aquele embrião. Né? Mas ela não é definitiva. Veja, o espírito está mais próximo do mundo espiritual do que propriamente o mundo físico. No momento em que o embrião é colocado na mulher, aí o laço começa a se apertar. Não importa quanto tempo passou, se passou 1 ano, 1 mês, 10 anos. No momento em que o embrião vai para a mulher, né, e começa a gestação, o laço começa a se apertar. Né? Agora, o que acontece com aqueles embriões que não foram aproveitados? Né? José Raul Teixeira diz que existem vários espíritos em provações diversas e que o espírito pode ficar ali naquela condição em que ele é mais livre do que seria durante a gestação, como um fator de expiação. Né? Ou seja, ele vai ficar um tempo ali, se o embrião é descartado, ele se desliga, porque a ligação dele não é grande, não é intensa. Né? Não é, até o Richard Simonetti concorda com essa ideia. Ele diz assim, não consigo imaginar a espiritualidade superior preocupada se o embrião vai ser ou não introduzido, como que a gente diz, tem uma palavra mais específica, inoculado na mulher, né? Se ele vai, em algum momento, ser inoculado para que a gestação se dê, ou se simplesmente ele não vai ser. Então, o que acontece com esses espíritos, né? Eles se desligam naturalmente. Então, segundo a palavra do Divaldo Pereira, segundo a palavra do Manuel Filomeno, no livro Transição Planetária, né? A tecnologia e a ciência caminham a favor da humanidade. Ou seja, a doutrina espírita, ela, com todos os cuidados, e o respeito, porque uma vida é sagrada, e a gente vive em função da consciência, né? De limpar nossa consciência, de não trazer pesos desnecessários, pesos no sentido de culpa, de remorso, de agir mal, acionar mal o livre-arbítrio. A gente vai entendendo que esses processos, eles são permitidos, eles estão dentro da lei divina, né? Esses processos respeitosos, esses processos amorosos, esses processos bem intencionados. Não estamos falando aqui dos desvios, né? Daquele desvio da pessoa que quer levar uma vantagem, que quer impor a sua vontade, que despreza, né, o companheiro que está com uma possibilidade de nascer ou renascer no mundo da matéria. Então, se a coisa é feita com essa nobreza de propósito, se a coisa é feita com essa pureza de intenções, ela está perfeitamente dentro da lei divina, porque Deus julga a intenção. É a intenção que Deus julga. Né? Quando nós cometemos algum desvio, mesmo bem intencionados, por exemplo, há uma pergunta assim no livro dos Espíritos. A pessoa que se matou para não causar vergonha aos filhos, né? Qual é a condição dela, os filhos? Né? A intenção dela foi
mas o ato foi equivocado. Então ela vai sofrer a consequência das ações que praticou. Só que essa consequência, ela será regulada ou atenuada de acordo com a intenção dela. A intenção dela foi boa, mas produziu uma coisa ruim. Ela vai responder por aquela ação ruim que ela produziu, mas a intenção dela, por ser boa, vai, de certa forma, atenuar a gravidade da consequência. Né? Até a lei humana reconhece isso. Duas pessoas reconhecidamente têm matado duas pessoas, são julgadas de forma diferente segundo, né, o contexto em que o crime se deu. Então veja, uma pessoa planejou friamente, calculadamente, sem dar possibilidade de reação à vítima, sem dar nenhuma chance de defesa, talvez até torturando a pessoa que matou. É um crime gravíssimo. Se é gravíssimo para com a lei dos homens, imagine para com a lei divina. Uma outra pessoa que foi ameaçada porque alguém partiu para cima dela para matá-la, ela, na ânsia de se defender, matou a outra. Ela não tinha essa intenção. É que a situação chegou a um ponto que ou ela se defendia ou ela morreria. Ela não pode ser julgada da mesma forma. Por quê? Porque o motivo, a causa, é diferente. Então, muito mais, se a lei humana é assim, muito mais a lei divina é. Então, o que a gente não pode esquecer é que essas descobertas da ciência, a tecnologia que é desenvolvida com vistas a beneficiar o ser humano com ética, né? Ou seja, com esse cuidado todo, ela não contraria as leis humanas. São recursos que são usados para o bem-estar do ser humano. Então, imagina, voltando àquela ideia de o homem se desenvolver a tal ponto que daqui a 100 anos, por exemplo, muitas doenças que hoje nos atacam, né? Nós não teremos. Eu li uma das biografias do Dr. Bezerra de Menezes, que trata do Jorge Damas Martins, e ele fala de como morreram, como ele perdeu filhos, né? E como morria gente, assim, muito jovem, porque não havia água tratada, não havia esgoto, não havia, assim, quase não havia hospitais, a medicina era muito precária. Então era muito comum as pessoas morrerem e não se sabia nem por quê. Não existiam diagnósticos, exames. Não é? Então era muito comum. Olha como nós estamos hoje. Então imagina daqui a 100 anos, como a ciência está lá. Então, inclusive, a idade das pessoas, né, aumentou. Eu me lembro que uma pessoa de 40 anos era uma pessoa idosa quando eu era criança. Hoje a pessoa está chegando aos 60, aos 70, relativamente bem. O que é isso? É o progresso. Não é? O bem-estar causado pela descoberta, pelo avanço tecnológico, que vai nos propiciando essas coisas. Isso não agride a lei divina. Não é? O que agride a lei divina é, por exemplo, continuar a bomba para matar milhões de pessoas. Mas para favorecer o nascimento das pessoas, dos espíritos, a vida dos espíritos físicos, isso não vai contra a lei divina. Então, a doutrina espírita, ela prima pela ética. Não é? A ética está ligada a tudo que diz respeito à lei divina. E esses recursos que a medicina vai desenvolvendo, eles não agridem a lei divina. Eles
eles são recursos que vêm auxiliar a criatura humana na sua vida no mundo material. E isso é muito bom. E isso é muito bem-vindo. Então, nós não podemos esquecer que o nosso objetivo é o amor. O nosso grande objetivo é o amor, é o exercitamento do amor, é o exercício do amor na nossa vida de relação. Isso é fundamental. Então, em outros países, lá na regra do Guerra, né, ou seja, a pessoa recebe um dinheiro para gestar a criança, mas aqui no Brasil a legislação não permite isso. E vamos torcer para que um dia esse projeto, essa lei seja aprovada, para ficar mais claro para todo mundo. Né? Da mesma forma, algumas pessoas se escandalizam com a questão do homossexual. Né? Poxa, mas o homossexual tem filho. Né? Esse é um avanço dos tempos. Por quê? Porque se ele cuida do filho com responsabilidade, com amor, com carinho, nós vamos dizer que ele não serve porque é homossexual? Absolutamente. Da mesma forma como muitas vezes as pessoas vão desenvolvendo determinados entendimentos que são tortos, como o entendimento de que, porque a pessoa é heterossexual, ela é, digamos assim, superior a outra, que não é. Há conflitos imensos na área da homossexualidade, assim como na área da heterossexualidade. Pessoas se suicidam, tanto pessoas que não aceitam que o outro seja homossexual, quanto a pessoa mesmo que não se entende, não se aceita como homossexual. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a reprodução assistida, né? A reprodução assistida, ela abriu essa possibilidade. Embora seja uma coisa relativamente rara para nós, porque, como eu já disse, é uma coisa cara, pouca gente tem condições de fazer. E não há, assim, não significa que realmente vai dar certo, porque existe uma série de condições, né, que ainda dificulta mais ainda esse processo. Mas é interessante a gente pensar nisso, que o nosso grande desafio é respeitar o outro, é amar as pessoas, é construir a paz dentro de nós, de dentro para fora, né? De cada um para a coletividade. É um grande desafio nosso. Então, meus amigos, eu estou encerrando agora, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos às sextas-feiras na internet, lá no YouTube, toda sexta-feira às 20 horas, com o estudo da Revista Espírita de 1860. Já é o 5º ano. Nos 2 primeiros anos, nós fizemos os estudos das obras da codificação durante a pandemia. Terminou a pandemia, nós começamos o estudo da Revista Espírita. Então, quem quiser, quem tiver interesse e disponibilidade, você entra às 20 horas na internet, procura lá Gelme Revista Espírita, 1860. E a gente está lá, você pode participar. Se quiser fazer inscrição, você pode fazer inscrição, porque aí você participa do WhatsApp, pode tirar dúvidas, fazer comentário, etc. Tá bom? E se você não puder, mas puder em outra hora, fica tudo gravado. Você acessa lá e acompanha. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Minha casa agradece a sua presença, tá? E o senhor passou a voltar ainda muitas vezes. Nós estamos caminhando para o final da nossa reunião e nós temos que dar sempre os nossos recados, porque tem pessoas que vêm pela primeira vez, né? Quem está vindo pela primeira vez hoje, a gente 2 segundos, né? Então, nós temos, qual é a programação da nossa casa? Segundas e quartas, às 20 horas, reunião pública, né? Palestra, tem uma palestra, e depois então passe para quem desejar. Nós temos terças-feiras,
um estudo sistematizado da doutrina espírita às 19h30, mas somente pelo Skype, né? Quintas-feiras, estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas. Aí é presencial. Sábado, nós temos bastante programação também. Aos sábados, às 15h30, nós temos a evangelização infantil presencial. Às 15h30, temos Juventude Introeste. Aí é quinzenal e presencial também, só que a juventude ela vem de 15 em 15 dias. As crianças é todo sábado, nesse mesmo horário. E nós temos também nesse mesmo horário a reunião da família presencial, quer dizer, enquanto as crianças estão com as suas aulinhas, com as suas evangelizadoras, os pais, aquele que deseja vir para essa reunião da família, então fica no mesmo horário, em outra salinha, estudando a doutrina. E no sábado, ainda, às 18 horas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina presencial. Aí nós estudamos aqui, né? As cadeirinhas são arrumadas de maneira diferente, não é palestra. Cada sábado, nós estudamos um livro da doutrina. Sábado 18 horas, um sábado é o Evangelho, outro sábado é o livro dos Espíritos, outro Obras Póstumas. Se o mês tiver 5 sábados, aí um desses sábados, o último sábado, aí é um outro livro, um outro assunto, livre, tá? Então, e também não posso esquecer de dar esse recado. No domingo, dia 26 deste mês, 26 de maio, nós teremos aqui em nossa casa a Assembleia Geral Ordinária, tá? Com primeira convocação às 15h30 e a segunda e última convocação às 16 horas. Para que essa Assembleia Ordinária, né, nós estaremos tendo, os associados, né, a chance de poder votar para eleger a nova diretoria da nossa casa, tá? Então, se você é associado, não falte. Você é imprescindível para esta reunião, tá? Então, nós também queremos dizer que está vindo pela primeira vez, se tiver alguma dúvida quanto à programação, temos atendimento fraterno, tá? É só procurar qualquer um de nós para os esclarecimentos, bem? A respeito daquilo que se deseja saber. E nós vamos agora fechar os nossos olhos para agradecer a Deus essa grande oportunidade que nós tivemos, né, de aprender tanto sobre um assunto tão importante, né, tão importante na nossa humanidade. Vamos agradecer por toda a ajuda que nós tivemos espiritual, agradecer pelo nosso irmão poder ter estado aqui conosco, agradecer por tudo e pedir também a Deus, a Jesus, que ampare todos os irmãos da terra que estão em sofrimentos muito maiores do que os nossos nesse momento. Pedir a Jesus que ampare todos os lares, todas as famílias. Pedir a Jesus que ampare os nossos irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul, que isso possa ir passando logo, que estão passando por essa prova. Pedir também pela nossa casa. Enfim, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada à equipe de brasileiros pela preparação espiritual. Que nós possamos, então, assim, encerrar a nossa reunião e, em seguida, os passos para quem desejamos.
Que assim seja.